aula de filosofia de hoje, nós vamos lá para a apostila, página 7, ok? Lá na atividade Conectando com. Você conhece os animais fotografados? Observe com atenção a aparência de cada um deles. Então, olha só. Aqui nós temos a morsa. Vocês conhecem a morsa? Agora, nós temos o pinguim. Olha que gracinha do pinguim. E para finalizar, nós temos o urso polar. Olha só como o pelo dele é branquinho, branquinho, branquinho. Então, vamos continuar a leitura da página 7. Esses animais vivem em duas regiões distantes entre si, onde há muita neve e as temperaturas são bastante baixas. O urso polar e a morsa são grandes mamíferos, encontrados principalmente no Polo Norte. O pinguim, por sua vez, é uma ave que vive em outro lado do planeta, sendo encontrado principalmente no Polo Sul. Apesar da distância entre esses lugares, o autor do texto seguinte imaginou um encontro dos três animais e uma conversa entre um urso polar e o pinguim a respeito da beleza das cores. Agora na página 8, vocês vão acompanhar comigo a leitura do texto O Pinguim e o Urso Polar. Prestem bastante atenção na leitura, porque depois são vocês que vão fazer a leitura de uma forma bem diferenciada. Então vamos lá, bastante atenção. Certo dia, o pinguim e o urso polar se encontraram. Foram se sentar um ao lado do outro em um monte de gelo e começaram a conversar sobre a beleza das cores. Que cor você acha mais bonita? Perguntou o urso polar. Preto, falou decidido o pinguim. E você? Eu acho o branco a cor mais bonita, respondeu o urso polar. Preto é muito preto. Retrucou o pinguim, mas branco é tão branco, tão pouco preto. Tá bem, disse o urso polar, mas preto é tão sombrio, tão pouco branco. Ora, respondeu o pinguim, não é tanto assim. O preto pode ser muito divertido. Ou você, por acaso, não me acha divertido? Claro que sim, disse o urso polar, mas eu acho o preto um tanto sombrio. Não, eu prefiro o branco. Continuando, página 9. Mas no branco tem tão pouca cor, reagiu o pinguim. O branco é tão sem importância, tão nada. Imagine, disse o urso polar. Não é tanto assim. O branco pode ser muito bonito. Ou por acaso você não me acha bonito? É claro que sim, respondeu rápido o pinguim. Mas mesmo assim, eu acho o branco muito pouco. Eu gosto mesmo é do preto. Ficaram em silêncio por um momento num monte de gelo. O pinguim e o urso polar olharam para todo o branco e para todo o preto que havia em volta deles. O pinguim olhou para o nariz molhado do urso polar, que era tão preto e divertido. E o urso polar olhou para o pescoço do pinguim, que era tão branquinho e luminoso. Qual preto? Perguntou por fim o urso polar. Como? Perguntou o pinguim. De qual preto você gosta mais? Ah, disse o pinguim, do preto profundo. Do preto profundo e brilhante é que eu gosto mais do que um preto superficial ou preto fosco. Sim, o preto profundo e brilhante é do que eu mais gosto. E você? Do que eu mais gosto é do branco frágil, tão branco que você quase nem tem mais coragem de respirar. Isso sim é que é um branco bonito. Ficaram novamente em silêncio por um momento. Então, uma morsa passou escorregando por detrás de um monte de gelo. Estava com um cachecol vermelho com uma listra amarela. Você viu? Perguntou o urso polar ao pinguim. Sim, respondeu o pinguim. Que horror! Que cores pavorosas!
Disse o urso polar. Essa aí não entende nada de cores. De jeito nenhum, concordou o pinguim. Nós sim, não é, urso polar? Nós sim, respondeu o urso polar e colocou o seu braço branco sobre os ombros pretos do pinguim. Agora, meus amores, é a vez de vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão lá no material de apoio, na página 10, nós temos aí os 3 fantoches, tá? Os 3 fantoches. E aí vocês vão destacar os fantoches e vão utilizar as figuras para me contar essa história. Como que vocês vão fazer? Destaquem os fantoches, podem colar aí num palito, se não tiver palito, pode colar num lápis de cor, tá? Para contar. Vocês vão voltar na página 8 e vão contar a história. Quando for a vez do urso polar falar, vocês vão utilizar a imagem do urso e vão fazer a voz do urso, tá certo? Depois, quando for a vez do pinguim, vocês vão utilizar a imagem do pinguim e fazer uma voz do pinguim, uma voz engraçadinha. E quando aparecer a morsa, vocês vão aí entrar com o personagem da morsa, ok? Então, vocês vão aí me recontar essa história usando os 3 fantoches. Peçam aí para mamãe, papai, quem está acompanhando vocês, para fazer um pequeno vídeo e me enviar. Eu quero ver aí a criatividade de vocês de usarem uma nova voz, tá certo? Usar a entonação para contar essa história. Então, essa é a nossa aula de filosofia. Eu espero com bastante ansiedade o vídeo de vocês, tá? Bem bonito, bem caprichado. Até a próxima aula!